Olá, boa noite Brasil, boa noite Portugal. Você que está chegando aqui agora, dá um like na nossa live, deixa aqui o seu comentário, seja muito bem-vindo e chame seus amigos, compartilhe nas redes aí, compartilhe com seus amigos, para poder isso aqui lotar e a gente ter uma boa diversão. Nós estamos aqui falando sobre o efeito placebo, do Dr. Joe Dispenza. O livro que nós estamos falando, trabalhando agora, é Você é o Placebo. Sabia que você tem poderes de provocar cura, de provocar efeitos no seu corpo? Isso se chama placebo. Se forem efeitos negativos, se chama nocebo. E sobre isso nós vamos dar continuidade falando sobre como isso acontece no nosso cérebro. Hoje nós vamos falar sobre o placebo e o cérebro. Eu sou a doutora Luciene Marques, do Mais Saúde, sou fisioterapeuta, trabalho com saúde integral aqui no Porto, em Portugal. Se você vier por aqui ou se você mora aqui, venha nos conhecer aqui no Porto e saber como é o nosso trabalho. Eu passo agora para o Dr. Luiz Ribeiro. Olá, pessoal. Muito boa noite. É um grande prazer mais uma vez estar com vocês aqui na nossa sequência do estudo dos livros do Dr. Joe Dispenza. Nós vamos falar coisas bastante interessantes aqui, como sempre coisas muito, muito interessantes. Mas eu preciso que vocês prestem bastante atenção hoje. Os assuntos que vão ser colocados aqui são a essência do efeito placebo. Como é que ele funciona? Como é que ele é construído dentro da nossa mente, do nosso cérebro. Tá? E eu vou passar agora para a Duane, né? A Duane vai colocar as considerações dela iniciais para a gente começar esse bate-papo. Olá, boa noite e boa tarde ao pessoal do Brasil, boa noite pessoal de Portugal. É um prazer estar aqui com vocês mais esse dia, onde nós estamos aqui realizando o estudo desse livro maravilhoso, Cure-se a Si Próprio, do Joe Dispenza. Hoje, como eles disseram, vamos trabalhar aí o terceiro capítulo, o efeito placebo no cérebro. Então, até daqui a pouco nós vamos aí fazer muitas considerações interessantes, o quanto tudo está nas nossas mãos para fazer a diferença primeiro na nossa vida. E o meu nome é Duane, eu sou consteladora sistêmica, trabalho aqui na cidade do Porto, em Portugal. E agora estou sendo convidada a participar desse estudo com a equipe do Mais Saúde. Até daqui a pouco. Que bom, né, Duane? Nossa equipe aqui é sempre gostoso, é sempre um prazer a gente fazer esse trabalho. Nós fazemos esse trabalho hoje sobre o livro do Dr. Joe Dispenza, e na quinta-feira nós também fazemos um trabalho, nós temos um programa Mais Saúde Integral, que vai ao ar nesse mesmo horário pelo YouTube do Mais Saúde. Então, convido você a ir lá ver, os nossos temas são sempre temas assim, muito enriquecedores e muito úteis para você aplicar no seu dia a dia. Tão bons quanto esses aqui que nós discutimos e falamos aqui sobre o livro. Esse já é o segundo livro que nós estamos trabalhando do Dr. Joe Dispenza. Bom, o placebo ele tem alguns elementos, a Duane vai falar melhor sobre isso daqui a pouco, e ele está centrado em três elementos que consistem em você ter um condicionamento, ter uma expectativa e um significado. Como assim? Lembra daquele experimento lá que aquele famoso Ivan Pavlov fez com os cães, que tinha uma campainha que todas as vezes que ele chegava e ia dar carne para os animais, para os cães, ele tocava uma sineta, uma campainha, e os cães iam salivando por causa da carne. E aí, passado um determinado tempo, ele não tinha mais a carne para dar para os cães, mas toda vez que ele tocava aquela sineta, os cães salivavam do mesmo jeito. Então, aí houve uma memória associativa entre o que você sentia e o que você esperava, né? Que você recebia. E o efeito placebo vai funcionar também baseado nisso. Você tem uma memória de associação e você tem uma expectativa e ali você tem um significado, você
dá um valor para aquilo. E se esse efeito for produzido por uma pessoa, ele é mais forte se ele for produzido por uma pessoa que tenha muita autoridade sobre você. Por exemplo, se você vai a um médico e esse médico fala para você assim: vou te dar um remédio que está sendo lançado agora e ele está muito bom e vai curar essa sua dor. E ele te dá uma pílula de farinha, te dá um placebo, e você acredita, você tem a expectativa e você tem uma memória associativa de que quando você toma um determinado remédio receitado e que foi feito por um laboratório importante e que ele é caro, que ele vai fazer um bom efeito e você vai ter o efeito daquele remédio. Isso acontece com remédios, acontece com injeções e acontece também com cirurgias. Esse livro dele, Você é o Placebo, no Brasil e aqui em Portugal é Cure-se a Si Próprio, está cheio, está repleto desses exemplos. Não só esse livro do Dr. Joe Dispenza, como outros livros, outros autores citam muitos experimentos que reportam o efeito placebo. O placebo é tão importante que hoje ele é usado na pesquisa científica para trabalhos dos outros remédios, para lançamento dos medicamentos, para você ter ali uma noção do quanto o efeito é pela droga ou o efeito é pela pessoa acreditar naquilo que você está falando. E isso é feito com muito cuidado, chama-se duplo cego, randomizado, e quem experimenta não sabe qual é o que é placebo e o que é o químico, e quem está recebendo também não, só no final, quando se faz toda a contabilidade, é que se descobre. E isso é bem legal. E existe esse efeito para tudo, para tudo. Se você acreditar que aquilo vai te dar uma reação, se você tomar um copo d'água acreditando que vai te acalmar, ele vai te acalmar, porque o seu cérebro vai produzir químicos exatamente iguais àquele que você associa. E a autocura se dá a partir disso, a partir do que você acredita que vai acontecer. Se você vai fazer qualquer coisa e você acredita que vai ter um efeito X, você vai ter aquele efeito X. Então, se você acredita que vai ter um efeito Y, é o efeito Y que vai ter. E isso vai funcionar para tudo. Eu vou passar agora a palavra para a Duane e depois eu volto aqui. Oi, gente. Então, a Luciene já estava aí explicando, né, sobre a questão dos elementos fundamentais, que é o condicionamento, a expectativa e o significado. Então, assim, quando realmente mudamos o nosso estado de ser, o corpo pode passar a responder a uma nova mente. E mudar o nosso estado de ser começa com a mudança dos pensamentos. Os pensamentos, eles vão agir de dentro para fora nas células. E como ela disse, o condicionamento é isso. É quando ocorre de associarmos a memória de um acontecimento passado, como ela disse aí, né, do cachorro. Então, se você toma, sempre que tem dor de cabeça, você toma uma aspirina, aí você, sempre que olhar, sempre que você tomar o remédio, você vai ter o alívio da dor. Quando você se condiciona, né, e alguém chegar e te der um remédio e falar que aquilo é muito bom, você vai tomar e vai resolver, mesmo que seja, né, um comprimido só de açúcar ou farinha. O segundo elemento, que é a expectativa, é quando temos razões para esperar o resultado. Então, eles fizeram uma experiência aí com um grupo de pessoas que estavam com artrite, e o médico falou que tinha um remédio novo, que o remédio era fantástico, que realmente tirava todas as dores das articulações, e fizeram um experimento. 90% das pessoas tiveram um resultado fantástico, né? Eliminaram as dores, sendo que o que eles tomaram era um comprimido placebo. Por quê? Porque eles criaram muita expectativa de que aquilo fosse dar certo. Eles acreditaram aquilo como verdade. E quando você dá esse comando para o cérebro, ele simplesmente obedece.
O cérebro e o corpo criam a farmácia perfeita para alterar a condição interna. Isso que ele nos fala. E a questão do significado é quando um placebo ajuda a funcionar quando damos um novo significado a uma ação. Então, por exemplo, eles deram um exemplo das camareiras. As camareiras de vários hotéis. Num hotel, eles falaram para as camareiras que quando elas faziam a limpeza dos quartos, elas perdiam calorias. E explicou para elas que era muito exercício, que elas gastavam muita energia. E quando elas passaram a acreditar nisso, com um mês de experiência, elas haviam realmente, né, perdido, todas haviam emagrecido. E no outro hotel, onde ele simplesmente, né, não falou nada, não teve o mesmo resultado. Então, o significado é aquilo que você dá para que aquilo gere comando nas suas células. Então, o placebo ele funciona assim. Quanto mais acreditar no êxito de uma substância, seja de cirurgia, seja de remédio, ele vai ter um resultado internamente das suas células. Para simplificar, quanto mais acreditar na causa, mais será o efeito. E aqui no livro, na página 87, o Joe Dispenza diz assim: para que nós possamos observar se a gente não vem entrando no piloto automático. O que é isso? É se você começa a fazer todos os dias as mesmas coisas. Acorda, escova o dente, vai trabalhar, volta, pega o mesmo caminho que vai para o serviço, volta, passa na padaria e faz aquela mesma rotina todos os dias. Então, isso é entrar no piloto automático. É necessário para que haja mudanças que a gente possa fazer diferente. Se você quer resultados diferentes, tem que modificar os seus hábitos. E é isso que ele fala: criar as mesmas experiências leva-nos a sentir as mesmas emoções. Então, isso nós não teremos resultado. Então, por que que o efeito placebo ele tem esses resultados? Ele diz assim, aí é onde ele vem associar o placebo com o cérebro, né? Ele diz assim, que ao aprendermos coisas novas e vivermos novas experiências, os neurônios estabelecem novas ligações, trocando informação eletroquímica entre si. São as chamadas ligações sinápticas. Porque o local onde as células trocam informação, o espaço entre o ramo do neurônio e a raiz do outro, se chama sinapse. E quando isso ocorre mudanças internas na sua célula, dando comandos para que o seu organismo reaja de forma diferente. Então, ele ainda diz assim: quando formulamos um novo pensamento, mudamos em termos neurológicos, químicos e genéticos. Aliás, podemos ganhar milhares de novas ligações numa questão de segundos, como novas aprendizagens, novas formas de pensar e novas experiências. Isso significa que podemos ativar logo e pessoalmente novos genes só com pensamento. Basta mudarmos de opinião, mente sobre a matéria. E ele diz assim, que para que isso possa acontecer, ele nos convida a pensar fora da caixa. O que seria isso? É como se quando você entra no automático, você cria umas caixinhas no seu cérebro, claro que isso não tem, né? Mas ele faz essa simbologia de você criar uma caixinha e ficar pensando só dentro daquilo ali. Isso não vai fazer com que sua vida fique essa mesmice, né? Se tá bom desse jeito que tá ótimo, mas se você quer resultados diferentes, ele convida você a pensar fora da caixa. Que é o quê? É levar o cérebro a fazer ativações diferentes, tal como ilustra na figura. Ele coloca um cérebro e coloca uma caixinha dentro do cérebro, né? Ele diz assim, que significa ter uma mente aberta, porque sempre que põe o cérebro a funcionar de um modo diferente, está literalmente a mudar a mente.
E ele fala assim, que as investigações demonstram que ao utilizarmos o cérebro, fazemos-lo crescer e mudar graças à neuroplasticidade, a capacidade do cérebro para se adaptar e mudar quando recebemos mais informações. Então, para que possa ocorrer realmente mudanças significativas na sua vida, você precisa mudar os seus hábitos, vocês precisam criar novos hábitos, todos os dias pensar diferente daquilo que você quer conquistar, aquilo que você quer mudar em você. Se você pensa, faz a mentalização, faz a meditação só um dia, dois, uma vez na semana, isso pode não dar resultado. Então, nós temos que ter uma frequência para que as nossas células entendam, a não ser que seja algo que ressoe bem rapidamente no seu coração. Nossa, é isso mesmo, eu curei. Então, quando você acredita aquilo com sentimento, aí sim esse comando é mais forte e as células obedecem e realmente aquele órgão pode voltar a funcionar normalmente. E aí eu passo agora para a doutora Luciene. Pois é, Duane, é isso mesmo. Graças à nossa plasticidade, né, o nosso cérebro tem essa capacidade de se moldar, de se modificar, e permite que a nossa vida não precise dessa rigidez. Você pode ser um ser diferente, você pode mudar a qualquer momento, basta que você escolha mudar. Você não precisa viver uma vida inteira da mesma forma. Isso é muito bacana, e isso é literalmente viver fora da caixa, né? A gente sair dessa forma que a gente está, e eu estava conversando mais cedo aqui com o Luiz, e ele estava me falando que a gente viver fora da caixa, a gente sair da caixa, é justamente a gente dar um passo atrás e ver de longe, ver essa caixa aí de fora, e não ter medo de sair de dentro dela, não ter medo de mudar. O Joe Dispenza, ele fala nesse livro que entre o seu eu antigo, o de sempre, e o seu novo eu, existe uma nova forma de você ser. E essa nova forma, para você ser, você precisa atravessar, ele chama de um rio, que é o rio da mudança. E aí você não precisa ficar com medo desse desconhecido que você vai encontrar do outro lado. Vai ser uma aventura muito legal. Então, eu até convido você a encontrar algo que você queira realmente mudar e mudar. Presta atenção, ele fala também dessa nossa rotina. Eu aposto que isso acontece com você também. Todo dia você acorda mais ou menos no mesmo horário, e aí você faz as mesmas coisas, você abre os olhos, você se levanta, você se espreguiça, você caminha até o banheiro, você se olha no espelho para se lembrar de quem você é, aí você vai fazer as coisas que você faz, escovar os dentes, tomar banho e se arruma, dia de semana, né? Provavelmente você vai para o trabalho, e aí você já tem um padrão de se arrumar, você tem um padrão de se pentear, você tem um horário para cumprir, e você vai para a mesma atividade, e você tem os mesmos horários de terminar, de almoçar, e aí tem mais ou menos os mesmos tipos de problemas, e é tudo igual, você vem para casa naquele mesmo trajeto, chega em casa, encontra mais ou menos a mesma situação, é filho, é cachorro, é a janta, e é o banho, e as notícias, e a televisão, a novela, o filme, e vai dormir de novo, e no dia seguinte a mesma coisa. Então, esse é um círculo que se repete, e todos os dias você tem os mesmos estímulos, os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos e as mesmas emoções. E isso, ao longo do tempo, cria a sua personalidade, vai criar quem você é o seu eu. E aí você passa a ser essa pessoa. Só que essa pessoa que você passa a ser não é você, você passou a ser, né? E isso você pode mudar.
Você pode mudar, interrompendo esse padrão, interrompendo esse padrão de comportamento, esse padrão de pensamento. E como é que a gente chega a interferir num padrão de pensamento? Da onde vêm os nossos pensamentos? Ora, ele fala, em um determinado momento, que nós temos de 60 a 70 mil pensamentos por dia e que 90% desses pensamentos eles são iguais ao do dia anterior. Então, se nós temos esses pensamentos todos, e se esses pensamentos quase que 100% se repetem, opa! Então, a minha vida é uma eterna repetição. Então, o meu hoje é a mesma coisa do ontem. Então, significa que o meu futuro é o passado. Opa, eu vou viver eternamente no passado? Sabe? Então, eu tenho que criar alguma coisa diferente aqui. E para eu criar alguma coisa diferente, eu tenho que mudar os meus pensamentos. E como é que eu mudo meus pensamentos? Bingo! Se você pensou, vai lá nas crenças, acertou. Porque as nossas crenças é que vão gerar esses pensamentos, que vão gerar essa experiência. E a partir do momento em que você começa a achar que essa experiência não está mais sendo tão boa para você, não está mais contribuindo, então é hora de você mudar. É hora de mudar essa experiência. E para a gente mudar a experiência, a gente muda a crença, muda a programação. E aí a gente faz tudo diferente. E como a gente já viu aí nas lives passadas, e eu não sei se a Duane acabou de falar isso, ou se ela ainda vai falar, que quando a gente tem neurônios disparando juntos, né, existe até uma lei que fala sobre isso, que é a lei de Erbe, que neurônios que disparam juntos, eles permanecem juntos, então eles vão ali se fortalecendo. Isso significa que cada vez que a gente tem o mesmo pensamento, e repete esse pensamento, e repete esse pensamento, ou a gente tem atitudes e repete, isso significa que vai havendo cada vez mais uma consolidação a nível neural. E aí a gente fica com a nossa primeira opção é aquele caminho, que é assim que a gente treina os atletas também, para eles ficarem mais rápidos, para eles melhorarem o tempo de reação deles, a gente vai treinando sempre da mesma forma para poder desenvolverem aquele caminho neural com muita força. E aí você fica sendo essa pessoa muito forte. Você chama isso até de eu. Eu sou assim, eu sou essa pessoa, eu ajo dessa forma, isso sou eu. Será que isso é você? Ou você está assim, você está num momento vivendo uma experiência, por isso você está assim, mas você não é essa pessoa, você não é assim. Tanto que você pode mudar. E nós temos um cérebro plástico que nos favorece a isso. E a partir do momento em que você deseja mudar, essa mesma lei também diz que neurônios que não disparam mais juntos, eles também não permanecem mais juntos. Então, você tem aí um efeito que é chamado da neurociência de podação. E quando você faz novos caminhos, significa, aí tem um outro nome que é germinação. Então, a gente pode, sim, desativar determinadas redes neurais, determinados caminhos, e fazer novos caminhos. Isso chama-se neuroplasticidade, e é assim que a gente pensa fora da caixa. A gente sai daquele padrão e vai para um padrão diferente, que vai proporcionar a você uma nova experiência, vai proporcionar a você um novo tipo de ver as coisas, uma nova maneira de ver a vida. E é assim que as coisas funcionam. E eu quero saber aqui com a Duane agora, o Luiz está tendo problemas técnicos ali, para você colocar mais alguma coisa, Duane, em termos assim de meditação. Por que meditar vai ajudar a fortalecer? Porque você vai focar no que você está querendo. Se você não quer mais alguma coisa, você tem que tirar a tua atenção daquilo e colocar aonde você quer. E a meditação vai te ajudar nisso, vai te ajudar a manter esse foco. E eu vou passar para a Duane, que ela vai falar ali um pouquinho sobre isso, e depois volta para mim. Então, o Joe Dispenza ele coloca muito o quanto as técnicas da meditação guiada, a meditação que trabalha a imaginação,
ela tem essa grande capacidade de cocriação nas nossas células. Por quê? Porque quando você foca o pensamento e você vai direcionando esse pensamento nas suas células, no seu corpo, isso vai cocriando. Quando você acredita que aquilo acontece, isso você está dando comando para o cérebro. Agora, ele fala aqui da importância da repetição. Então, a repetição do ciclo de pensar e sentir, e depois sentir e pensar, é o processo de condicionamento do corpo que a mente consciente produz. Então, quando você cria o hábito da meditação, que você cria o hábito, todos os dias eu vou dar o comando para que as minhas células se renovem em energia, me traga saúde, me traga energia e equilíbrio nos meus órgãos. Então, quando você começa a fazer isso todos os dias, você vai repetindo esse padrão, o seu cérebro e as suas células passam a entender que isso é o novo correto, para que isso venha ressoar em você. Então, muitas vezes, as pessoas às vezes fazem cursos aí, olha, né, olha para o universo, né? Eu gosto muito de jogar para o universo, quais as infinitas possibilidades para que isso aconteça, né? Eu simplesmente entrego e confio, e eu sei que volta, isso já é uma realidade para mim. Então, quando eu acordo, eu digo, universo, né? Estou aberta a receber as gratas surpresas para hoje. Então, se é surpresa, as minhas células entendem que a surpresa é algo bom, então eu confio e simplesmente vem. Vem pessoas, vem clientes, vem muita coisa que eu nem estava esperando e eu confiei e retornou. Então, isso é o que o Joe Dispenza fala aqui, esse ciclo de pensar, de acreditar, de mudar o seu foco e sair dessa grande massa, né? A maioria das pessoas se conectam com o inconsciente coletivo, que hoje, no atual situação que o nosso planeta está passando, é pesado. É um inconsciente coletivo do medo, da insegurança, né? Da morte. E se as pessoas se conectarem nessa energia, elas não vão conseguir sobreviver muitas das vezes. Então, mais do que nunca agora, nesse estado, nesse momento que nós estamos passando, é fundamental que você observe quais pensamentos você vem alimentando todos os dias. Crie o hábito da meditação. A meditação é algo que conecta com a sua alma, é você dando comandos e encontrando com o seu ser aqui dentro. Então, quando você começa a fazer isso, simplesmente você sente um movimento da energia no seu corpo. E isso é algo sublime, é algo que vai movimentando e cocriando dentro para você, de dentro para fora. Experimente, é fantástico. Eu sou a prova, assim, para vocês de que a meditação realmente é algo assim que mudou a minha vida, né? Hoje, através da meditação, eu consegui cocriar tudo que não estava bom. Então, tudo aquilo que vai me incomodando no meu corpo, né? Você tem condições de mudar você. A gente não consegue mudar o outro. Mas geralmente, quando você muda, o mundo ao seu redor ressoa de uma certa forma tão vibracional e tão intensa que os outros também acabam mudando, né? Sem gerar expectativa, mas é algo assim fantástico que eu acredito que vale a pena vocês estarem experimentando. Com você, Luciene. Pois é, Duane, essa coisa da meditação é realmente muito bacana, e o Joe Dispenza ele fala isso o tempo todo no livro dele, inclusive ele tem diversas meditações, tanto no primeiro livro, quanto nesse, quanto no terceiro. E eu faço bastante as meditações dele, e assim, os efeitos são muito bacanas. Um troço que ele fala, que eu acho sim, essencial, é o ensaio mental. O ensaio mental é você
imaginar uma determinada situação e você realmente acreditar, porque o ensaio mental vai funcionar como um placebo e vai ter o resultado que você deseja. Eu trabalhei durante um período com um ensaio mental com atletas. Eu fazia o trabalho com batidas binaurais e tinha ali toda uma orientação para ele imaginar como ele queria se sair, como ele deveria se sair para ser um campeão naquela modalidade e como ele poderia corrigir determinados defeitos que ele identificava nele. E a gente fazia essa orientação com essa proposta deles fazerem um ensaio mental. E olha, os resultados eram incríveis, incríveis. Eu trabalhei um atleta de triatlon e ele, no pós-teste, ele conseguiu chegar a uma piscina em meia na natação, à frente dele mesmo, da vez anterior, antes de começar o trabalho com a gente. Então, é muito bacana, esse trabalho me rendeu um artigo, foi para congresso e tudo, foi muito bacana. E tem vários exemplos. Então, se você hoje deseja alguma mudança na sua vida, você já pode começar a imaginar com riqueza de detalhes, e mais do que imaginar, sentir. Porque quando você começar a sentir, a viver dessa forma, você vai começar a ter essa resposta. É como se você migrasse para aquela realidade. É isso que a gente chama de criar realidade. A gente acaba migrando, na verdade, para aquela sintonia e a gente começa a ter aquele canal na nossa frente ali. A gente começa a assistir tudo aquilo que a gente estava ali imaginando, agora se tornou realidade. E é assim que a gente faz. Então, convido você a trabalhar mais desse jeito, a olhar. Tudo está dentro de você. Tudo que você precisa, a sua cura está dentro de você. Está aí o placebo que diz que não é uma química externa, é o que você acredita, mas tudo é um lapso de permissão. Lapso de permissão é aquilo que você se permite ter efeito. Se o que você acha que vai ter efeito para você é você tomar um remédio de verdade, é o remédio de verdade que vai surtir efeito para você. Se você acha que é fazendo uma atividade física, vai ser fazendo atividade física. Se você acha que é fazendo hipnose, ou se é fazendo meditação, se é constelação, se é barra de axis, se é teta healing ou whatever, qualquer coisa, é um lapso de permissão. E é por isso que todas as técnicas são importantes, todas as técnicas elas funcionam. E é por isso que alguma coisa que funciona para você não vai funcionar para o outro, mesmo que seja seu irmão gêmeo, porque cada um tem o seu lapso de permissão. Então, se você acredita que algo está te proporcionando, se isso está te fazendo bem, então vai fundo e aproveita toda a transformação que isso pode te dar, te trazer. E é assim que a gente faz. Bom, você que está chegando aqui agora, pode colocar sua pergunta. Eu estou vendo aqui algumas pessoas, mas não estou vendo pergunta. Eu vou dar uma olhada ali a mais para ver se eu consigo ler, que hoje eu não sei porque esse Facebook está um pouco bugado aqui, eu no computador eu não consigo ler pergunta nenhuma, não aparece, só aparece aqui no celular para mim. Deixa aqui o seu like, compartilha com mais pessoas, e você que está chegando aqui depois também faz a mesma coisa, compartilha, diz aqui a sua experiência. Você que está aqui agora, tem alguma experiência com placebo? Você já tomou algum placebo? Você já teve algum efeito com relação a isso? Conhece alguém que tenha participado de alguma história assim? Então, coloca aqui. E, olha, quero te dizer que na quinta-feira nós estaremos aqui no YouTube do Mais Saúde, nesse mesmo horário, com um tema fantástico dentro do programa Mais Saúde Integral. E segunda-feira que vem, nesse mesmo horário, aqui no Facebook, com mais um capítulo sobre o livro do Dr. Joe Dispenza. Bom, Duane, você quer colocar mais alguma coisa? Ok. Eu vou passar para a Duane, para ela deixar aqui a propaganda dela, da constelação, tudo mais, e eu já volto aqui. Então, eu estou fazendo parte agora da equipe do Mais Saúde. Se vocês precisarem de atendimento, eu convido a vocês a experimentar a constelação, né? Que tal vocês experimentarem, se darem essa oportunidade? Estamos com atendimento presencial, de forma individual, em grupo. Se você interessar,
Entra aí no site do Mais Saúde, procura aí, preencha a sua ficha, que nós vamos entrar em contato com você, aqui na cidade do Porto. E Lisboa também, se precisar, nós também vamos até lá e vamos criar um grupo aí para poder estar, a gente está planejando aí um evento lá em Lisboa, tá bom? Então, é um prazer estar aqui com vocês, agradeço de coração a equipe do Mais Saúde e aguardo vocês para realizarmos junto uma constelação, olharmos para a sua saúde, olharmos para relacionamento, dificuldade financeira. Qual é a sua maior dor hoje? Vamos olhar para ela? Tem várias técnicas muito interessantes que vai ajudar você a talvez liberar e seguir uma vida mais leve. Ninguém precisa de lutar na vida, ninguém precisa ser difícil. A gente pode fazer diferente, tá bom? Um beijo, muito obrigada a todos, uma boa tarde e uma boa noite. Excelente, Duane. Então, olha só, vamos sair do piloto automático. Esse convite da Duane, essa propaganda que eu pedi que ela fizesse, e que é o trabalho que a gente realiza. Eu também tenho uma propaganda minha para fazer para vocês. Se vocês estiverem aqui no Porto, vocês podem vir fazer uma técnica comigo. Eu trabalho com várias técnicas que podem te ajudar a expandir a sua consciência e conseguir concluir várias coisas. Se você quiser fazer um trabalho também com hipnose, um trabalho online, você pode também procurar aqui o Dr. Luiz Ribeiro. Eu vou deixar tudo aqui na descrição. E hoje ele teve um problema técnico aqui e ele caiu aqui, não conseguiu voltar. Mas ele deixa aqui um abraço para vocês, a gratidão dele pela presença de vocês. E eu também agradeço muito aqui. Uma boa noite para todos e até na próxima semana a gente se encontra aqui.